Gálatas, Efésios. Gálatas capítulo 6. Eu quero te perguntar algo antes de fazer a leitura do texto. E a pergunta ela é simples e direta. Qual história você gostaria de contar sobre a sua vida daqui a 5 anos? Cada pessoa traz consigo a sua história. Cada um de nós tem uma história. E essa história, predominantemente, ela é construída com as decisões que nós tomamos. As decisões que nós tomamos, as escolhas que vamos fazendo, são normalmente a matéria-prima que vai construindo a nossa história. E eu te pergunto de novo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, qual história você gostaria de contar sobre a sua vida? Cada decisão que você toma, que eu tomo, vai escrevendo um capítulo da minha história, da história em que eu sou o protagonista. Tem muita coisa que nós vivemos que a gente ainda atribui a culpa a alguém. E às vezes tem pessoas que elas nos fazem mal, nos ferem, é verdade. Tem pessoas que deveriam cuidar de nós e não fazem isso, nos desprezam, nos maltratam, abusam, abandonam, é verdade. Mas nós somos o protagonista da nossa história. Eu aprendi há uns anos atrás em uma terapia, a duras penas, e estava passando um momento muito difícil da minha vida, e eu estava fazendo terapia, e até quero voltar a fazer terapia. Eu aprendi que não é o que fizeram comigo que determina como vai ser a minha história. É o que eu faço com o que fizeram comigo. Você entendeu isso? Você entendeu, Joyce? Mais ou menos? Eu fui abandonado pelo meu pai. Vou dar um exemplo, que a Joyce falou assim, confuso. Então eu vou explicar para ficar claro, porque esse ponto ele é essencial para construir o que eu quero compartilhar com você hoje. Eu fui abandonado pelo meu pai, quando eu tinha 9 anos de idade. E isso causou em mim um buraco emocional chamado orfandade. Eu passei anos e anos, só na minha fase adulta, é que eu fui entender que aquela busca constante que eu tinha, era um vazio emocional por causa do abandono. Então, quando eu reconheci que aquelas inquietações, ansiedade, uma busca inconstante por algo que me suprisse, quando eu descobri que isso era por causa do abandono, eu tive que tomar uma decisão. Aí é onde eu estou fazendo, onde eu estou falando. Não é o que fizeram comigo que determina o meu destino. É o que eu vou fazer diante disso. Quando eu reconheci que o meu problema era de paternidade, eu tive que tomar uma decisão. E quando eu reconheci, meu pai já tinha falecido há mais de 15 anos. Eu não tinha como ir ao meu pai, sentar com ele e resolver. Então eu tive que tomar uma decisão de romper com esse passado e em Deus encontrar a resposta que a minha alma procurava. Então eu decidi pegar essa dor e procurar um caminho em Deus para que o meu destino não fosse um destino fadado por causa de problema com paternidade. Talvez você está aqui e o problema é de um abuso. O problema é de uma traição, seja num relacionamento, seja com uma liderança religiosa, seja na família, porque pessoas próximas são embora pareça algo contraditório, as pessoas próximas
são as que mais vão nos ferir. Não porque elas querem, mas é porque é onde há mais intimidade. Onde há mais intimidade, há mais expectativa. Onde há mais expectativa, há mais risco de frustração. Se uma pessoa lá de longe, que nem me conhece, fala algo, eu não estou nem aí. Mas às vezes, quando o de dentro de casa fala, você fala, poxa vida, você? Não é assim? Não é assim? Você? Eu esperava de todo mundo, menos de você. Porque há uma relação de intimidade, há uma relação de proximidade. Mas é fato. E é sobre isso que eu quero falar, porque Deus falou claramente comigo. Diga comigo, decisões que mudam destinos. Diga de novo, decisões que mudam destinos. Eu tomei uma decisão em relação ao que eu passei com problemas de paternidade que corrigiu a rota da minha vida. Claro que nós só conseguimos verdadeiramente corrigir a rota da nossa vida com a obra que o Espírito Santo faz em nós. Você está entendendo? Só que a obra do Espírito Santo não anula a minha responsabilidade de tomar decisões. A graça não anula a minha responsabilidade. A graça me permite acesso, mas eu é que tomo decisão. A graça atrai responsabilidade. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre decisões que mudam o nosso destino. Daqui a 5 anos, qual é a história que você quer contar? É a sua história. É a minha história. Eu não estou falando da história do Brasil. Eu não estou falando da história da América Latina, da América do Sul, dos Estados Unidos. Eu estou falando da sua história. Daqui a 5 anos, qual é a história que você quer contar? Em que você pretende se tornar? Porque muitas vezes as nossas decisões são muito pautadas no que eu quero alcançar de imediato, mas não no que eu quero me tornar. Eu me lembro, por exemplo, biblicamente, daquele fatídico caso em que Esaú chega em casa morrendo de fome. E a Bíblia diz que Jacó está lá cozinhando um guisado. Eu não sei nem o que é guisado. O que é guisado? Um cozido, né? Deve ser uma sopa. Deve ter alguma fruta, uma verdura específica que faça isso. Um guisado de lentilha, se eu não me engano, diz o texto. E ele chega ali e fala assim, Esaú era o primogênito. E sobre o primogênito havia um legado espiritual e material. Era o legado que assumia a tribo, era o primogênito que assumia a tribo, era o primogênito que assumia a liderança, era o primogênito que ia ter uma herança dobrada, era o primogênito que tinha a herança espiritual sobre ele. E a Bíblia diz que Esaú chega cansado, com fome, Jacó está ali cozinhando e ele fala, me dá um pouco aí dessa comida, ele fala, não, só se você me vender a primogenitura. E ele diz, eu estou a ponto de morrer de fome. De que me adianta a primogenitura? Por causa de uma necessidade imediata, ele abriu mão de uma herança eterna que Deus tinha sobre a vida dele. Eu não vou entrar aqui na discussão, veja que eu estou analisando o texto friamente como está escrito. Tudo bem, Deus tinha um projeto sobre a vida de Jacó. Tudo bem, eu não vou entrar na discussão teológica disso. O fato é que em outro texto, a Bíblia diz assim, Esaú desprezou a sua primogenitura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Decisões que mudam destino, é sobre isso que eu quero falar. Daqui a 5 anos você vai contar uma história, se Deus nos der vida, em 2029. Nós vamos olhar para trás e nós vamos contar uma história. A questão é, as decisões que você está tomando hoje te levam para essa história que você quer contar? As decisões que você está tomando estão alinhadas com os projetos de Deus para a sua vida? Porque veja, decisões alinhadas com os projetos de Deus vão criando um legado.
Decisões alinhadas com os projetos de Deus vão atraindo as bênçãos, os propósitos, as promessas, mas decisões, escute isso aqui, decisões conscientemente erradas, porque errar, todos nós vamos errar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Vamos errar. Errei, Espírito Santo, opa, errou. Falou o que não devia, fez o que não devia. Espírito Santo na hora avisa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Na hora. Fica lá tocando igual alarme. Pi, 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 pi. E esse toque é para quê? Cuidado de Deus, para que a gente se arrependa, corrija a rota e volte para o projeto. Simples assim. Arrependimento. Eu já tenho dito para vocês, eu estou tentando a cada dia me tornar o que Cristo me criou para ser. As minhas decisões, eu estou procurando alinhar com isso, mas volta e meia sai uma errada. Ontem mesmo eu tomei uma decisão que não foi legal. Familiar, tretas familiares, casos de família. E eu refleti, cheguei para a Teca, para a Duda, falei, me perdoa, eu errei. Porque eu deveria ter feito tal coisa e não fiz, me perdoa. Cheguei para o Gustavo, e ele, não pai. Guisado, é um ensopado ou um cozido, um alimento cozido, pronto. Então fica contigo para fazer esse guisado e me convidar. Tá aí, viu? Cadê a Geise? Está por aí também? Tá aí, por aí, né? Então já fica aí, no dia que fizer o guisado, me chama. Obrigado, meu amigo. Cheguei para o Gustavo, Milena, para a Duda, para a Teca e falei, errei. Me desculpa. Fiquei mal assim, sabe? E é o Espírito Santo que faz isso. Sabe por quê que eu voltei atrás? Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu estou procurando viver alinhado com o propósito que Deus tem para mim. Porque lá dentro o velho Wellington, Everton, né? Everton. O velho Wellington que está lá dentro fala assim, eu não estou nem aí, se alguém quiser que vem falar comigo. Eu sou o homem aqui da casa, eu que mando aqui, eu que coloco o arroz aqui na mesa. Se falar, eu tiro o arroz, igual antigamente quando você era o dono da bola. Você tinha que ser atacante. Senão você levava a bola e acabava com o jogo. Não é assim, meu amigo? Não. Eu falei, Teca, vem cá você e Duda, me perdoa, eu errei. Eu estou constrangido, foi nada de mau caráter, nada, coisas de família mesmo, coisa de família. Não convém nem tocar aqui. Eu só quero que você entenda isso. Que as decisões que a gente toma, elas vão nos conduzindo a um destino. Se eu vou tomando decisões alinhadas com o projeto de Deus, Deus vai cumprindo aquilo que Ele tem na minha vida. Agora, se conscientemente eu vou tomando decisões erradas, cada decisão consciente errada é um tijolinho que eu vou colocando. Entendeu, Fred? Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou... nós estamos em dezembro de 2024. Dá uma olhada no retrovisor dos 11 meses para trás. Essa é uma noite que eu quero que você reflita comigo. O ano daqui a pouco vai virar. Mas não quero, meu amigo, que vire só o calendário. Tem que acontecer algo novo na nossa vida. Você está entendendo, irmãos? Eu não quero estar em 2025 e a minha vida está lá em 1986, quando meu pai me abandonou. Porque muitas vezes é assim que nós estamos. Nós estamos sendo conduzidos lá pelas decisões de 20 anos atrás. E estamos pedindo algo para Deus. Não vai acontecer assim. São decisões. Cada decisão errada, conscientemente, é um tijolo que eu coloco. Daqui a pouco tem um muro me separando do propósito que Deus tem para a minha vida. E não é isso que nós queremos. O texto que eu quero ler é Gálatas 6:7. É um texto extremamente conhecido. É um texto extremamente presente e comum para quase todos nós que estamos aqui.
O texto diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não se enganem. De Deus não se zomba. Pois tudo o que a pessoa semear, isso também o quê? Tudo que semear, isso também colherá, ceifará, sim ou não? Quem semeia para a sua própria carne, olha lá o que ele está falando, ó, decisões e destinos, ó. Wellington, você está semeando só na sua carne? Só nos meus prazeres, só nos meus desejos, só na velha natureza. Eu quero os prazeres desse mundo, eu quero satisfazer a minha carne, eu quero viver em liberdade total. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Decisão, destino. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe o quê? Colhe o quê? Vida eterna. Decisões diferentes, destinos diferentes. Prático no texto. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. A carta aos Gálatas, de forma muito simples, eu quero pegar esse texto e fazer uma aplicação prática dele. Normalmente eu faço um texto expositivo, não é assim que eu quero trazer hoje. Mas de forma simples, Paulo escreve essa carta, em que ele basicamente vai defender o evangelho da graça. Paulo vai falar aqui na carta aos Gálatas como é viver a liberdade conquistada pela graça. Porque esses irmãos, eles estavam enfrentando um problema, Fred. Havia um grupo chamado judaizantes, que estavam dizendo assim, esse negócio de graça aí, cuidado com isso. Vocês precisam, escutem aí o que Paulo está dizendo, mas tem que voltar para a lei. Tem que vocês seguir tudo que tinha lá na lei de Moisés. Paulo, quando sabe disso, escreve essa carta para ensinar para eles, o que é viver pela graça. O que é viver na liberdade do Espírito. Paulo vai dizer qual era a finalidade da lei. Ele chega a dizer que a lei era como um tutor. Então, se eu tenho um filho menor, eu vou conduzir esse filho menor até um determinado período. Quando ele alcançar a maioridade, a maturidade, pronto. Não precisa mais de tutor. A lei tinha um fim, a lei era para apontar para quem? Para Cristo. E Cristo já veio. Então é isso que Paulo vai dizer. E aqui no capítulo 6, ele vai trazer algumas direções práticas de como é viver semeando na carne e como é viver semeando no Espírito. A semente, eu até vou usar essa metáfora. As decisões são sementes, as decisões são sementes. Eu quero usar essa analogia. Cada decisão como uma semente. Ora, se semente traz colheita, e cada decisão é uma semente, eu preciso me preocupar com as decisões. Eu preciso estar atento, porque muitas vezes, Fred, eu estou dizendo algo e semeando outra coisa. Por exemplo, a gente fala assim muitas vezes, eu quero ter uma vida bem saudável. Eu quero ter saúde, se Deus permitir eu chegar na terceira idade, eu quero ter saúde, mas aí a gente não cuida da saúde. A gente se alimenta mal. E eu não estou falando de viver preso em aquela dieta louca, não. Estou falando de minimamente, tipo, você vai comer uma pizza de chocolate com banana, coma pelo menos com uma Coca Zero. Estou zoando, irmãos, eu estou zoando. O cara falou, pastor, eu gostei. Não, eu gostei dessa dieta, pastor, eu gostei, essa aí é boa. Vai comer uma rosquinha de chocolate, tira açúcar do café. Não é isso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes, amigos, a nossa atitude é incompatível com o que a gente quer colher. É sobre isso que eu quero falar. Paulo está dizendo assim, de Deus não se zomba.
Tudo, Wellington, que você semear, é isso que você vai colher. Tudo que você fizer está gerando uma colheita. Dizem os estudiosos aí da neurociência que a gente toma, em média, 30 mil decisões por dia. Você fala, pastor? Tem estudo científico para isso. Em média, 30 mil. É porque são decisões tão... Por exemplo, você vai digitar uma mensagem. Aí eu, pelo menos, faço assim. Eu digito, aí daqui a pouco... Não, esse texto não está bom, não. Apaga. Aí, não, essa palavra ele vai entender errado. Apaga. Às vezes, para mandar uma mensagem, você toma 100 decisões sem perceber. Só hoje, quantas decisões você já tomou? Você levantou da cama, provavelmente você comeu, você escolheu o que você vai comer, a roupa que você vai vestir. N decisões. A gente poderia falar disso aqui. A questão é, escute isso aqui, irmãos. O que você realmente quer viver? Em Deus, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. As decisões que você está tomando te levam para esse lugar? É essa a questão. Eu estou falando hoje a palavra é prática. Daqui, se Deus permitir, como a Leilane falou, hoje é dia 8. Daqui a 23 dias é 2025. 23 dias, 2025 chegou. E a gente vai postar foto, e uau, seja bem-vindo, e tal, e as decisões? E as decisões alinhadas com o projeto de Deus? Das 30 mil decisões que você toma, quais estão alinhadas com o projeto de Deus para a sua vida? Em quais você está inserindo preocupação com a eternidade? Em quais você está inserindo semear no Espírito, vida devocional, vida com Deus, palavra, viver em santidade, em pureza? É disso que nós estamos falando. Paulo vem e diz assim, olha, de Deus não se zomba. Tudo o que você, Wellington, semear, assim você colherá. Antes de eu compartilhar aqui alguns princípios, eu quero deixar 2 ideias para você. É uma palavra prática. Prática. Dois parâmetros para você tomar decisões melhores. 2 parâmetros bíblicos. Um deles, a Bíblia diz assim, em Provérbios 15, coloca para mim, Provérbios 15, 22. Diga assim comigo, para eu tomar melhores decisões, é importante que eu escute conselhos sábios. Coloca para mim, Davi, Provérbios 15, 22, olha lá. Sem conselhos os projetos, sem conselhos os projetos, mas com muitos conselheiros há o quê? Quem são seus conselheiros? Quem são seus conselheiros? Imagina eu se estou... Acabei de falar aqui para você, que eu tive ontem uma treta familiar, resolvemos, tal, acabou. Mas imagine que eu tivesse, Ledi, que pedir um conselho. Será que eu ia pedir um conselho para alguém que é solteiro e que sequer acredita no projeto do casamento? Tem gente que é casado, vai pedir conselho para solteiro e que sequer acredita no casamento. Aqui está falando de sabedoria. Se você quer tomar decisões melhores, não fica tomando decisão importante sozinho, peça conselho. Irmãos, eu não sei de tudo, na verdade, sei quase de nada. Cada dia que eu estudo, eu vejo quanto que eu não sei. É o contrário, né? Você deve falar assim, nossa, como eu sei? Não, irmão. Eu estudei só a parte de direito constitucional, eu estudei 15 anos seguidos da minha vida. Às vezes eu pego um livro, leio uma coisa e falo, de onde que esse cara tirou isso? É sábio pedir conselho. Tem várias decisões que eu preciso tomar na igreja, claro, vou orar. Como a Bíblia diz, né? Busque sabedoria que vem do alto. Você está com dúvida? Tiago fala isso, Tiago 1,5, né? Você está com dúvida? Está sem sabedoria? Peça a Deus, peça com fé que Ele dá, Ele não vai negar. Mas é sábio. Se você quiser tomar uma decisão, poxa, eu tenho uma decisão, Ramon, tão importante para tomar, peça um conselho. Muitas vezes em relação à igreja, eu sento com pessoas que são mentores na minha vida, falo assim, meu amigo, eu estou com essa demanda aqui. Qual conselho que você pode me dar? Eu estou pensando em seguir esse caminho aqui. Qual conselho que você me dá? Como que você agiria diante disso?
Você está entendendo, irmãos? Isso é sabedoria, para você tomar decisões melhores. Só que além disso, tem um outro princípio, que eu quero compartilhar com você. Eu acabei de falar para você, escuta isso aqui por favor. Eu acabei de falar para você, que Esaú chegou em casa morrendo de fome, exausto. E por causa daquele cansaço, daquela pressão emocional, o que ele fez? Desprezou algo que era muito importante por causa de um prato de comida. E aí vai o segundo conselho: evite tomar decisões importantes sob forte pressão emocional. Raiva. Você já viu o que as pessoas fazem com raiva? Você já viu que pessoas matam a outra em questão de segundo? Uma fúria. Já viram isso? Paixão, porque paixão a pessoa fica... Não é? É, a pessoa apaixonada, estou apaixonada, aí vai. Aí. Não. Raiva, paixão ou cansaço. Quem me conhece aqui sabe, normalmente, final do dia eu não fico tomando decisão importante. Só se for algo inevitável, urgente, que não tem jeito. Mas se não, quando alguém fala, amanhã pela manhã a gente conversa, não é assim, minha amiga? Amanhã pela manhã a gente conversa. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada fadiga da decisão. O que é isso? Eu acordo 5h30, 6 horas da manhã. Imagina, 11 horas da noite, como é que eu estou? Muito cansado. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, Lando, olha que interessante, sobre fadiga da decisão. O estudo era para ver o seguinte: se quando você está descansado, você toma decisões melhores ou piores. Pegaram 2 grupos de juízes de tribunais diferentes dos Estados Unidos e foram analisar as decisões dos juízes em casos praticamente idênticos. E eles viram que um grupo de sentenças era muito mais rígida do que o outro. E nas pesquisas, eles viram que aqueles juízes que normalmente decidiam pela manhã, davam sentenças mais brandas. E os juízes que já iam decidir lá na calada da noite, decisões mais rígidas. Isso é fadiga. Então, se você tem que tomar uma decisão importante, não deixa para tomar quando você está... vai. Aí você entrega. Você está entendendo, irmãos? Eu estou te falando de coisa prática. Porque eu desejo que você viva coisas novas. Eu desejo que 2025 seja extraordinário em todas as áreas da sua vida. E isso passa pela forma como você toma decisões. Se eu continuar decidindo da mesma forma, vai ter resultado diferente? Não vai. Atribui-se aí ao Einstein, não sei se é dele a frase, mas o pessoal repete isso aí na internet. E diz assim, que o segundo Einstein, loucura é você tomar todo dia a mesma decisão e esperar um resultado. É loucura ou não é? Você está entendendo o que eu estou falando? E muitas vezes a gente está agindo como louco, pedindo coisas para Deus que são totalmente contrárias às nossas decisões. Nós estamos agindo como loucos. Eu peço para Deus uma família saudável, mas eu não cuido da minha família. Eu peço para Deus finanças saudáveis, mas eu gasto na Black Friday como se não houvesse amanhã. Porque Deus proverá. E olha que bênção. O Senhor é tão bom que eu estou lá, chega um e-mail, Fred, um cartão Black da C6 Bank, eu falo, uau, é a provisão. É não, irmão, é só o algoritmo sabendo que você gasta. Você está entendendo que eu estou falando para você de coisa prática? Pastor, eu quero tanto ter assim, uma vida com Deus, um pouquinho, pastor, melhor. Quais são as decisões que você está tomando? Você lê alguma coisa sobre Deus? Você assiste alguma coisa sobre Deus? Você ouve sobre Deus? Você tira um tempinho para Deus, para conversar com Ele? Como que vai acontecer, meus amigos? Não vai acontecer.
Eu estou falando para vocês de coisas reais. Eu estou falando para vocês de prioridade. Eu estou falando para vocês de algo que, se você sair daqui hoje e falar assim, eu vou analisar as minhas decisões e vou mudar minhas decisões, você vai ver fruto diferente. Não adianta eu ficar orando por provisão financeira se eu sou um gastador quanto mais. Tem um migrador, tem um devorador e tem um consumidor, que é você. Não vai mudar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De Deus não se zomba. Evite então decisões em momentos que você está cansado, ou que você está com muita raiva, ou que você está... Não faça isso. Dito isso, algumas decisões para que você realmente possa ver frutos diferentes. Já que o texto diz que tudo que eu semeio é o que eu vou colher, então eu estou preocupado não é com o que eu vou colher, é com o que eu vou semear. Qual é a área da sua vida que você realmente fala assim, quero colher coisas extraordinárias em 2025? Não responda, pensa para você. Qual é a área? Por exemplo, vou falar uma área aqui. Eu, em 2025, tenho uma área que eu quero colher muito. Deus me deu alguns projetos de escrita. Eu tenho facilidade para escrever. Escrevo muita coisa. E tem anos que eu venho falando, eu vou publicar os livros que Deus me deu e tal, porque Deus me deu, Ele não me deu para ficar no computador. E aí eu falava assim, puxa Deus, eu quero tanto escrever, puxa Senhor, eu quero... A culpa é de quem? É do cosmos, é de Júpiter, é de quem? De Vênus? É não, irmão. O livro escrito é colheita, não é fruto. Entendeu, Lia? Se o livro escrito é fruto, o que é a semente? Escrever. Aí eu quero o livro, mas não quero escrever. Vai ter como fazer isso? Vai ter meu amigo Raul? Não. Vocês estão entendendo? Então em 2025, eu quero colher nessa área. Eu quero ver esses projetos avançando. Inclusive estou concluindo, aproveita aí, propaganda Jequiti rapidão. Vou lançar o devocional no início de 2025. Glória a Deus, devocional abençoado. Aí um dia desse uma pessoa falou assim, eu publiquei lá no Instagram, falei, tem quanto tempo que você está escrevendo? Eu falei, 25 anos. Porque é um devocional da minha vida devocional, de 25 anos. Não é coisas, frases de efeito, de impacto, não, é vida real, vida do dia a dia com Deus. Eu quero colher nessa área, então eu tenho que semear em que área? Nessa área. Eu quero colher na minha saúde, o que é que eu tenho que fazer? Semear. Você quer colher no seu casamento? Semeie. Você quer colher nos seus estudos? Semeie. Você quer colher na sua vida espiritual? Semeie, irmão. É semente. Porque é fácil eu ficar reclamando todo dia desse fruto. Olha aí, a culpa é do governo atual. A culpa é da economia, a culpa é do dólar, a culpa é da mãe do menino do avião. É ou não é? Sempre vai ter um, só que hoje a palavra não é para o culpado. Ou talvez, não para quem a gente está chamando de culpado. A palavra hoje é para a gente pegar, colocar aqui na selfie. Eita, poxa, me vi. Sou eu mesmo. Quem é que está lançando as sementes na sua vida? É você. Quem é que está lançando as sementes no seu casamento? É você. Quem é que está lançando as sementes na sua vida espiritual? É você. Quem é que está lançando as sementes das suas finanças? É você. A palavra é direta, meus amigos. Como pastor, que eu posso tomar decisões melhores. Que decisões, que sementes. A primeira ideia que eu quero compartilhar, bíblica com você, é que se eu quero tomar decisões melhores, se eu quero frutos diferentes, eu preciso tomar uma decisão. Diga assim, eu preciso ocupar a minha mente com o que edifica. Coloca para mim Filipenses 4:8, por favor. Essa é uma decisão que eu quero compartilhar com você. Você quer começar a ter uma vida diferente mesmo?
Se preocupe com o que você está enchendo a sua mente. Está aí, ó. Segundo os estudiosos da psicologia, nós só temos um processo. Embora o cérebro funcione a não sei quantos, a velocidade da luz, talvez, os pensamentos, mas nós só temos um processo mental por vez. Você não pensa duas coisas ao mesmo tempo. É tão rápido que você acha que está pensando duas coisas ao mesmo tempo. Não existe. Você pensa uma coisa de cada vez. Você pode pensar 10 coisas em um segundo, mas é uma de cada vez. E a Bíblia, Geis, está dizendo para mim e para você. Quer tomar decisões melhores? Ocupe a sua mente com o que edifica. Olha lá, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento. Eu quero te perguntar, o que anda ocupando seu pensamento? Com o que você está gastando, ó, os neurônios? Com o que, meus amigos? Ah, pastor, eu estou tão nervoso, eu estou tão ansioso, eu estou tão preocupado. A pergunta é, com o que você está gastando? Eu sei, isso aqui é um exercício. Porque a gente não tem domínio total sobre o pensamento. Você está lá, daqui a pouco você já pensou. Não é assim? Você está, aí daqui a pouco você já viajou lá e você vai, tá, poxa, tem que voltar. Não é assim, meu amigo? Às vezes eu vou deitar, aí eu fecho o meu olho e falo assim, me ajuda, eu não quero pensar em nada. Só que eu já estou pensando. Mas eu fico lutando, aí às vezes eu começo a cantar na mente. Você acha que eu não passo por batalha assim, não? Às vezes eu deito meu pensamento. Meu Deus, e o irmão? Já viu aquele meme que tem aí? Que o pastor está de férias e está assim, meu Deus, a Jurema está com problema, acabou o gás do outro. E o Antônio, meu pai, que está desviando. Já viu? A mente do pastor é assim. Só que eu decidi fazer isso aqui, ó. Procurar ocupar lá em casa, os meninos sabem, às vezes tem umas notícias ruins aí que eles vão olhar, eu falo, não, eu não quero nem ver, senão eu fico pensando. Eu não gosto de ver. Porque eu quero ocupar meu pensamento com o quê? Com o que edifica. Então nessa noite eu quero trazer para você essa primeira ideia. Ocupe a sua mente com aquilo que edifica. Isso é uma grande semente. Por quê? Porque do jeito que estão meus pensamentos, isso vai refletir nas minhas ações. Ocupe o seu pensamento com aquilo que edifica. Uma segunda semente, uma segunda decisão. E eu disse para você que eu tive que fazer isso aqui, ó. Escuta, Pedro. Rompa com o passado e recomece da forma certa. Rompa com o passado e recomece da forma. Talvez você olhe para 2024 e fala, caramba, errei muito. Está na hora de você recomeçar. A gente está num momento maravilhoso da vida para tomar decisões, para recomeços. Qual é a parte que você pode hoje falar assim, ó, a Bíblia diz, tem um texto, deixa eu ver se eu anotei aqui, Apocalipse 2:5. Coloca para mim, por favor, meu amigo, esse texto. Esse texto é maravilhoso. E vale para esse contexto que eu estou passando para você. Dá uma olhada nesse texto, ó. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras. Recomece. Talvez hoje você veio aqui só para ouvir isso. Recomece da forma certa. Recomece dentro da sua casa da forma certa. Recomece como pai da forma certa, recomece como empreendedor da forma certa, recomece seu ministério da forma certa, recomece com as decisões certas, recomece. O texto está dizendo, lembra de onde você caiu, se arrepende e volta. Então hoje eu quero deixar isso para você, saia daqui hoje e tome uma decisão, rompa com aquilo que te prende e recomece da forma certa. Lance essa semente. Ainda em 2000, não espera virar o ano não, começa agora. Não espera para começar a tomar as decisões só lá em março, em fevereiro. Não, começa amanhã, começa hoje. Eu acredito, irmãos, que se nós começarmos a tomar as decisões certas, nós também veremos os frutos. E eu quero concluir. Eclesiastes 9:10.
fala de uma decisão importantíssima na nossa vida. Coloca, por favor, meu amigo. Essa é uma decisão importante. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Veja que ele não está falando para você fazer além nem a quem. Faça o que você pode fazer, conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, texto duro, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem... E a decisão é, faça o que está ao seu alcance. Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos colhendo ainda o que a gente gostaria de colher, porque a gente não está fazendo nem o que está ao nosso alcance. Tem coisas que eu aprendi a duras penas, que estão fora, Fred, do meu alcance. E se está fora do meu alcance, eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Descansar em Deus. Senhor, está contigo. Porque fora do meu controle não significa fora de controle. Entendeu, meu amigo? Está fora do meu controle, mas do controle dele nunca. Então hoje essa é uma decisão. Porque tem frutos que ainda não vieram, porque nós não estamos fazendo, e eu vou trazer para mim. Poxa, eu quero tanto publicar meu livro. Ué, mas você não está fazendo o que você deve fazer. E só eu posso fazer. Essa semana eu estava até na academia e comecei a pensar algumas coisas. Esses momentos, às vezes eu saio para pedalar, para andar, e aí Deus vai me trazendo umas coisas. Entenda, irmãos. Tem coisas, eu trabalho lá na Câmara. E aqui na igreja, também trabalhador voluntário. 01, eu sou o voluntário 01 aqui da igreja. Se eu não pudesse pregar hoje, tinha 10 pessoas aqui que podem pregar a palavra. Inclusive, um estou olhando para ele ali, Ramon. Trouxe uma palavra poderosa quinta-feira aqui, foi muito abençoada. Muito abençoada. E fica o convite para você vir na quinta, que está sendo muito, muito bom. Se eu não puder pregar aqui, tem 10, 20, 30 pessoas que podem pregar. Quando eu quebrei o pé e passei 3 meses sem ir à Câmara, a Câmara não parou de funcionar. Não parou. Continuou funcionando normalmente. Porque tem coisas na minha vida e na sua vida que são secundárias, embora a gente ache que elas são essenciais. A obra é importante, mas ela não entra biblicamente nos essenciais. Agora, tem coisas, tem decisões da minha vida que eu não posso delegar. Uma é a minha vida devocional. Essa ninguém pode fazer por mim. A sua vida devocional, ninguém pode fazer por você. Você pode comprar o devocional Águas Profundas, olha o nome. Eita, poxa menino, o bicho é poderoso, já chega na sua casa voando. O avião chega lá, depois... Só que você vai ter que fazer, sabe o quê? Ler. Você vai ter que ter um momento devocional. Ninguém, Januse, pode fazer isso por você. Segunda coisa, ninguém pode cuidar da sua saúde por você. Só você pode tomar essa decisão. Ninguém. Você pode seguir o coach, o nutricionista, o personal. Contratei o personal, contratei o programa, eu já comprei o pastor, já comprei o tênis, já comprei a caneleira, a joelheira. E só que está faltando só uma coisa, o quê? Ir para a academia, você não vai. Ninguém pode cuidar da sua saúde por você. E a terceira coisa, ninguém pode cuidar da sua família por você. Essas são coisas que não tem como delegar. Um dia eu vi uma apresentação de um CEO da Adidas, e ele fez e eu vou concluir com isso. Ele fez uma representação que eu achei fantástica. Ele falou o seguinte, que a vida, às vezes você vai no semáforo ou no circo, tem aquelas pessoas fazendo malabarismo, né? Aí ele falou assim, ó Júnior, é a vida. Só que nesse malabarismo da vida, tem bolas que são de borracha e tem bolas que são de vidro. As bolas de borracha, se cair, volta. Entendeu, Ramon? Ó, vou fazer aqui para você ver como é. Não, vou não.
vai cair. Entendeu a lógica aqui? Imagina, tem bolas que são de vidro e bolas que são de... O trabalho é uma bola de borracha. Se você não for, alguém vai fazer. Eu aprendi quando eu fui para o Ministério Público, eu vim da iniciativa privada e fui para o Ministério Público. Eu até já contei isso aqui. E eu cheguei lá com aquela cabeça, meta, bater meta, gerente, só que não tinha mais isso. Aí eu cheguei lá, um dia o povo fez uma quadrilha assim e me cercou. O servidor falou, cara, tu está trabalhando demais. Tu está atrapalhando a gente. Tu está acelerado, tu não está no shopping mais não, calma. Aí chegou um e falou assim, Wellington, eu vou te dar uma lição de vida. Eu falei, qual é? Papel não azeda. Aí eu falei, hã? Ele falou, papel não azeda. Eu falei, mas como assim? Vai fazendo, não precisa tu fazer tudo de uma vez. Se tu deixar aqui amanhã, vai estar aqui de novo, o papel não vai azedar. Secundário, bola de borracha, vou terminar. Lando, bola de vidro, bola de... Caiu o trabalho, eu fiquei 3 meses de atestado, porque quebrei o pé em 3 lugares. Parou meu trabalho? Não, bola de borracha. Ah, precisei. Eu estou aqui cuidando da igreja, mas se Deus falar assim, vai embora, essa igreja não vai fechar, porque essa igreja não está fundamentada em mim. Está fundamentada nele, foi o que a gente cantou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu pastoreei uma igreja, pastoreei outra igreja, eu saí de lá e as igrejas fecharam. E se fechou, eu não ensinei nada para eles. No período que teve lá, porque eu não sou bola de borracha. Agora tem 3 que são de vidro, que são as que eu falei para você. Se cair, quebra. Sua saúde, sua vida devocional com Deus e sua família. Essas são as decisões mais importantes. Como você quer contar a sua história daqui a 5 anos? Se coloque de pé.